Bom, vamos mudar de assunto, né? E o Monark? O que tem? Hã? O que tem? O quê? Não, o Monark, hoje vocês se falam ainda? Vocês... Tem mó tempão que eu não falo com o Monark, cara. É mesmo? Muito tempo mesmo. O Monark, Por quê? ele... ele mora lá nos Estados Unidos agora. Ele tá nos Estados Unidos agora, né? Tem um Monark, tempo que a gente né? não se vê. Da última vez que a gente foi nos Estados Unidos, eu e o Jean, a gente foi lá. Acho que foi em 2023, né? Isso, foi no Mr. Olímpico. Foi no final de 2023, Mr. Olímpico. 2023 vocês foram lá. O Monark, ele tá na Flórida? Que estado que ele tá lá? Olha, eu não sei mais. A gente Ele visitou tava na ele na Flórida. Flórida. Quando a gente foi lá, ele tava na Flórida. Cara, será que ele não morreu, não, bicho? Não, ele vira e mexe, ele tá na internet. Outro dia eu vi uma foto dele num comedy. No comedy do Joe Rogan, pô. Ah, ele vai lá curtir as comédias dos Estados Unidos. Eu acho que ele tá vivendo lá um pouco também, tá né? indo Não dá pra fazendo ficar parada preso no... Daí a vida dele tá indo lá. E a gente tá... Tem tempo que a gente não se fala. Então, não sei. Ontem, o Maurício Meirelles mandou umas mensagens dele perguntando do filme do Minecraft. Mas eu... Filme do Minecraft. Então se ele já assistiu o filme do Minecraft. Ah, no webbullying, né? A parada do Monark, ela foi difícil. Vou te dar uma questão, uma certa, talvez, agonia, porque é difícil de desvencilhar, né? Porque foi muito grande, né, a parada do Monark. Assim. Passou, pra quem não lembra, pessoal, passou no Jornal Nacional, né? O Bonner falando da situação, cara. Passou no Jornal Nacional. Passou no Jornal Nacional de Portugal, da Inglaterra e da Índia, com legenda. Cacete. Tipo, a gente tem a galera que curte o Flow aí pelo mundo e os caras filmando a TV, assim, passando lá. Cacete, Acredita? cara. Que Nesse loucura, nível que foi. né? Que loucura, né? Foi... Foi muito suponho grande, que nunca né? mais vai ter nada assim na internet do Brasil, acho não. que- Tomara que não. Eu Porque diria agora que... tem uns caras literalmente falando Tinha o Kanye West falando umas paradas e... Não, mas o Kanye West, ele tá cancelado também, né? O Kanye West. É que não dá pra cancelar o Kanye West, né? Quando tem o Fuck You Money, tu cancela o cara como? Faz sentido. O Né? Kanye West, ele é Esse é o ponto dele, multibilionário e inclusive, né? tudo mais. Mas o Monark, ele foi muito grande. Eu acho que foi, na verdade, olhando pra trás agora, como que vocês... Quando vocês estavam vivendo isso, vocês sentiram que tem esse tamanho que se tornou, assim, ou vocês não sentiam que tinha todo esse peso, assim, vocês só foram vivendo, falaram assim, isso aí talvez em algum momento vai passar, ou vocês sentiram que tinha todo esse peso mesmo quando aconteceu? Não, assim? tipo, logo que acabou o episódio, não. Mas no dia seguinte... Foi tudo muito rápido, cara. A gente, em questão de, sei lá, 5 horas, a gente perdeu 97% da nossa renda, sabe? Que tava Em entrando. 5 horas? Moleque, no começo, Caramba. esses dias eu tava vendo um cara dessa época me mandou uma mensagem que a gente tava pra transmitir. Foi uma das paradas que a gente perdeu. A primeira transmissão de futebol da internet era eu, o Cazé, o Ronaldo, não era? O Ronaldo Fenômeno? E acho que o Gaulês, alguma coisa assim, não lembro. No Gaules eu acho que não Não. tava, era só esses 3, né? E aí eu tava trocando ideia com um cara pra gente fazer a transmissão, ia ser maneiro pra caralho. E a gente, sei lá, em fevereiro, cara, eu acho que a gente chegou a transmitir uns 3 Machuca, jogos. hein? Não, cara, a gente Machuca, perdeu velho. tudo, meu irmão. Machuca, A gente perdeu tudo. cara. Às vezes, assim, eu numa escala muito menor, às vezes uma publi cai por qualquer motivo besta, acabou o orçamento, mas machuca. Imagina se perder tudo, imagina o desespero que dá, cara. Um foi desespero sinistro, completo, uma foi coisa de sinistro. desesperador. Porque vocês têm muitas pessoas também, né? Se cai Esse tudo... foi o nosso principal pensamento, cara. A gente tinha uma galera ali. Foi foda, cara. E diria, cara, que foi, sei lá, o pior ano da minha vida. Pior ano da sua vida. Eu acho que foi o pior ano da minha vida até agora. Faz sentido. Foi, olhando pra trás, o maior cancelamento da internet do Brasil. O maior cancelamento. Eu Não acho teve que um depois- cancelamento maior do que esse. Eu né? acho que depois disso, cara, os caras entenderam que podem estar se passando aqui e ali, tá ligado? Tem muita coisa foi... Porque assim, não, pra nós, a gente fez... vamos lá. E não é jogar um Monark aos leões nem nada, mas a gente fez tudo que dava pra fazer, pô. A gente fez tudo que dava pra fazer, tá ligado? O mais rápido É possível. uma situação... Bicho, Então os vocês caras têm fecharam. umas bolas de ferro, cara. Vocês têm bolas de ferro, cara, porque é uma situação venenosa de se lidar, ainda sair por cima, assim, continuar o programa, continuar fazendo. Tem que ter bola de ferro, bicho. Puta que pariu. Obrigado, cara. Porque Não, foi mas é sinistro muita mesmo. coragem, velho. É muita coragem, é muita resiliência, muita força de vontade. É de todo mundo, né, cara? Puta que pariu, cara. Mas você perguntou se o que a gente sentia. A gente tava nessa de
vamos vivendo, mas a gente tem um negócio pra reerguer, sabe? Tipo, pra todo mundo, quem perguntasse pra gente externamente, a gente falava que a gente ia reerguer essa porra, e não importa o quê. Internamente tava a gente fudido, tipo, eu ia na casa do Igor pra chorar, só porque tinha uns momentos que tava muito pesado, imagina, assim, a né? pressão sabe, será que a gente vai conseguir? E era o ano que a gente tinha botado como um objetivo que os próximos. O Flow começou um pouquinho antes das eleições de 2018. E a gente tinha como meta, na próxima eleição presidencial que existir, a gente vai falar com os 4 principais presidenciáveis. E aí deu a merda no ano, bem no começo daquele ano que a gente tinha um objetivo tão grande, tá ligado? Então, assim, deu merda, mas a gente ainda tem um objetivo aqui que nos guia, serve ali como um farol. Então vamos só tentar não pensar no resto e mirar só nisso aqui. E aí e aí rolou, e aí foi tipo sabe? A sensação foi essa, um alívio, assim, sabe? Pô, é uma puta prova de força de vontade, né, cara? Uma puta prova de força de vontade que eu acho que vocês deram aí. Vocês se testaram no limite. Acho que depois daquilo nada mais abala, né? Abala, se testaram cara. no Tem um monte de limite. coisa que abala, cara. A gente é gente, né, cara? É, Mas assim, definitivamente a gente sabe lidar melhor com hate. Hoje a gente já virou até uma referência para algumas pessoas próximas que, pô, tá lidando com hate pela primeira vez e tal, vem buscar, tipo, fala, o que você faria nessa situação e tal, sabe? Todo mundo sabe que a gente se fudeu muito, sabe? Às vezes eu tenho a sensação que a gente anda com uma cicatriz na cara, assim, sabe? Tipo, às vezes você não sabe exatamente o que aconteceu, mas você tá vendo que tem uma cicatriz na cara. Então logo o cara passou por um bagulho muito doido, sabe? É. Então a gente tá nessa agora, sabe? Então É. sofre, mas sofre menos. Vamos botar assim. E vocês acompanharam de perto lá, porque vocês estavam todos juntos. Vocês falaram o ponto de vista de vocês. Vocês acompanharam o ponto de vista do Monark, como que ele lidou com toda essa situação, assim? Como que ele... Porque, na minha impressão, parece que ele se perdeu completamente, assim. Ele começou teve um momento ali que talvez ele tentou dar uma parada nas drogas e tudo mais, falou que estava tentando diminuir álcool e tudo mais. Só que daí voltou com um momento que parece que ele tá quase um V de vingança, assim, sabe? Querendo destruir o sistema e Não. falando que o Lula usa o clone, clone do Lula com máscara de borracha, e daí ele virou uma coisa meio teoria da conspiração, na realidade, assim. Pra quem vê de fora, é uma coisa que parece um personagem daqueles de série, quando tem um cara que é com conspiracionista que fica numa van, assim, entendeu? Então, vocês chegaram a presenciar como que foi pro Monark o baque no emocional dele, ou ele se reservou, se fechou, como que foi? Assim? Logo que rolou, o Monark, tipo, nós 3 morávamos muito perto do estúdio. Então logo que rolou, a gente, tipo, que o Monark que falou, né, eu acho que não dá mais pra eu ficar no programa e tudo mais, ele partiu dele a ideia, né, disso aí. Então, logo que ele saiu, a gente continuava morando próximo, então de volta e meia a gente ia ali na casa dele, ver como que tava, qual que era a parada, sempre que podia, porque assim, pensa que a vida não parou, então a gente era muito amigo porque a gente trabalhava junto e vivia junto. Então no momento que ele ficou externo, a gente não diminuiu, mas ali logo de começo deu pra manter ainda um contato, sabe? Então eu sei que não foi nada fácil pra ele, teve um monte de gente que ficou ultra preocupada com ele, né? Teve episódios da galera, o próprio Kim lá no episódio dele chorando, porque achava que ele ia fazer merda e tudo mais. Só que, tipo, é difícil de imaginar, né? Como que é pra ele, assim, porque a gente tava Tipo, a gente se manteve em contato enquanto deu, só que a gente estava com objetivos muito diferentes agora, né? Ele passou a ter que cuidar só dele e a gente tendo que cuidar de toda uma empresa enorme ali que, tipo, querendo ou não, não estar próximo no dia a dia faz diferença, sabe? A sensação que eu tenho é essa. E eu sei que o Monark, pô, teve momentos que ele ficou bem profundamente triste, principalmente quando teve que ir para os Estados Unidos e tal, mas atualmente ele já está bem melhor. Mas a questão dos Estados Unidos não tem a ver com a questão desse boom que deu, né? Foi meio que o início, né? Da parada que ele falou no Flow, não tem a ver com isso. Tem a ver com a parada do Xandão que ele falou depois da despirocação, né? A sensação que eu tenho, pelo menos posso estar errado, mas a sensação que eu tenho é que começou nisso lá no Flow, sabe? Começou a ele puxar o alvo nele, meio que sem querer, começou ali e aí depois ele foi ficando sozinho, né? Porque, tipo, as pessoas já não queriam
falar com ele e tudo mais. Os convidados que ele podia levar eram pessoas que aceitavam ir lá. Então, a sensação que eu tenho é que bosta. Sabe? Tipo, Que o merda, todo, né, assim, que cara? merda. Tipo, porque às vezes é Não até ruim ficar precisava, lembrando, né? porque às vezes eu me perco até na linha de raciocínio de caralho, que tristeza, que loucura que isso aconteceu, sabe? Às vezes dá uma viradinha de chave assim, você fica, caralho, realmente isso aconteceu, né? Parece que Não cai a ficha, pra me assim. proteger, assim, minha mente pegou um bloco inteiro de memória e varreu pra debaixo do tapete. Foi assim que a gente lidou com bastante coisa desse tempo aí, cara. Pelo menos eu, né? Pelo menos. Sinto que deu uma... as coisas ficaram menos coloridas, tá ligado? Sabe qual é? Vocês tinham uma inspiração meio até juvenil, né? De caralho, eu quero crescer, eu quero fazer um monte de coisa. Aí aconteceu isso, pum. Mas Uma tem coisa a mais, vida vamos em sobreviver aqui, a né? vida em geral ficou meio assim, sabe? Ficou meio... Caralho, mano. É mesmo? Sinistro. Aí, tipo, ficar muito feliz é raro. Mas aí ficar muito triste também é raro. Sabe qual que a sensação que eu tenho? Parece que a bússola mudou, assim, sabe? Ela chacoalhou tanto que o norte já não estava mais alinhado com o norte. Então, principalmente em questão de sentimento, como a gente, digamos assim, a gente se fudeu. Foi do inferno ao céu no mesmo ano em questão de objetivo de trabalho, sabe? Então, foi tudo muito intenso, sabe? Eu sinto que até hoje eu tô aprendendo a sentir os sentimentos. Porque chegou um momento que, assim, só tinha como continuar. Não tinha outra opção. Então, ou você continua triste, ou você continua feliz. O que Então, tu faria no meu lugar, cara? Puta que pariu, velho. Deixa eu pensar, cara. Eu acho que eu ia ficar em full modo sobrevivência, né? O modo sobrevivência, ali, adrenalina no pico. Provavelmente eu ia tomar muito calmante. Eu ia tomar remédio pra dormir, provavelmente. Provavelmente eu ia dar uma... até virar alcoólatra, talvez, cara. Porque é uma situação de merda mesmo que vocês viveram, né? Pensa, você perder 97%, rapaziada, de todo o faturamento que vocês tinham, toda a renda que vocês tinham. Foi assim, de um dia pro outro, e aí aqueles 3% que sobrou ali, de repente virou menos 10%. Porque assim, o YouTube desmonetizou todos os nossos canais, sabe? Banido da Twitch, perdeu tudo. Arranca, né? Arranca completo. Eu nem sei como que deu certo de verdade, tá ligado? Como que reverteu, né? Eu acho que é porque a gente conseguiu botar de lado, assim, não pensar muito a respeito, só executar, entende? É o modo sobrevivência. É Total, o tá correto. instinto superior do Goku, assim. Chega um momento que você para de pensar, só vai, mano. Tem que ser. Parece Tem que é a prova da vida, sabe? Exatamente. Tem um momento na sua vida que você simplesmente tem que comparecer. Você não pode só fugir. Você tem que fazer as coisas. Você tem que acordar amanhã e colar no podcast e pensar o próximo convidado, mesmo que esteja com essa bola gigante de fogo em cima da cabeça de vocês, cara. Então é muito, muito complicado, né? A questão do Monark. E querendo ou não, né? Ainda é cedo para dizer, mas eu espero que no futuro, cara, vocês olhem para trás com certa alegria, assim, tipo, cara, deu tudo o que deu, a gente conseguiu reverter, conseguiu se colocar à prova, assim, e olhe para trás de forma, tipo assim, cara, a gente conseguiu fazer de um limão limonada, sabe? Cara, vou te falar, cara, um bagulho que foi importante pra caralho foi ter uns amigos, tá ligado? Ter uns amigos foi importante. Putz, felizmente, cara, tem pouca... Assim, os caras que chega, troca ideia e que a gente se conhece, em geral a gente se dá bem, tá ligado? Então eu fiz bastante amigo. Fiz bastante gente que se gosta, sabe? Ao longo desse tempo. E aí deu uma ajudada, cara. Teve uma galera ali que tava ali, nem que fosse pra me ligar, cara. Tá ligado? Por exemplo, dá pra citar aqui o Caíto Maia, que me ligou do nada. Eu lembro que eu tava em casa. Maia, da Tilibinhos, eu né? tava andando em casa de um lado pro outro, o cara me ligou, tá ligado? Então, tem uma galera ali perto. Renato Cariani. O Cariani, foi cara. Cariani. bastante importante pra gente. O Primo nessa época, Rico. Dá pra citar vários, cara. Tem O vários Primo caras. Rico, quem mais aí? O Fênix sempre tava com vocês. O David Jones tem como que tá a relação? O David Jones Tá é vendo, ele bacana. tá lá, tá com a gente, tá no Flow Sport Clube, tava No Flow, no Flow Games. os caras tão lá. O pessoal foi bacana. Mas em contrapartida tem um pessoal que não teve, quer mais saber. Infelizmente, cara. Quando aconteceu o caso do Monark, muita gente, inclusive, pediu pra excluir o podcast. Tem Porque o essa que questão, acontece, né? cara? Lembra que a gente ia acabar, lembra? Tipo, a gente
Acabou Hippie. tudo que a gente tinha, os caras fizeram de tudo pra acabar mesmo. Só que não acabou. E aí quando não acabou, fica mais difícil de lidar, porque agora, caralho, agora como é que eu troco ideia? Porque não acabou, mano. O Que cara clima, postou né? todas as fichas dele que ia acabar. Tava que ele surfou, muitas pessoas surfaram na subida e também surfaram na descida, sabe? Quando a gente tava se fudendo, muita gente ganhou com isso, sabe? Tem até um vídeo que eu vi esses dias no Twitter, que eles pegaram vários convidados que removeram o episódio do Flow. Né? Daí tem, uma galera pesada. É um Olha, vídeo tem de 3 minutos, com muita gente que removeu. Teve vários caras que já voltaram. Teve alguns caras que o episódio já voltou, porque assim, o principal critério foi. Eu entendo o cara pedir pra tirar o episódio, porque tava atrapalhando mesmo. A gente tava fedorento, a gente tava. Sei lá, ninguém que podia estar muito perto, Sujo, sabe? né? Com a imagem então, suja, isso. né? Então, teve uns caras que me mandaram salve no privado, tá ligado? O cara tem meu contato e tal. A gente, pô, eu tiro, não tem problema. O que foi foda foi os caras que deram show pra tirar o episódio, tendo contato, tendo falado no dia anterior. Fez Mesmo stories assim. ali, né? Eu não compactuo. É isso. não sei o quê. Mas mesmo assim, cara, faz tanto tempo que a gente já troquei ideia com vários desses caras. Vários desses caras, assim, tipo, eu não quero ser inimigo de ninguém, cara. Eu não quero briga, cara. Tá maluco? Isso aí só. Assim, não tem um cenário que essa é a melhor opção. Tá ligado? Se fosse todo mundo brother, tava todo mundo melhor e mais forte. Essa que é a verdade. E assim, pra mim, esse é o melhor cenário. Eu tô por essa, entendeu? Não quero brigar. Não quero brigar. É muito delicado, né, cara? Foi até. Foi estranho, porque quando eu vi esse vídeo que ressurgiu aí, porque esse vídeo que você falou do pessoal que tava tirando os episódios foi logo na época que deu a merda, né? E aí agora eu vi que uma galera postou no Twitter, ele tava rodando de novo, e eu percebi que pelo menos em questão vamos botar assim, de saúde mental mesmo, eu já tô lidando muito melhor, sabe? Tipo, eu já não sinto raiva. Antes eu ficava puto, moleque. Eu assisti Com a esse galera vídeo que aí removeu, né? assisti esse vídeo com ódio. Com ódio. Só que assim, já faz 3 anos, já eu sou diferente, tem muitas pessoas ali que é diferente, o momento é diferente, então eu podia ficar ou me torturando com aquilo, ou aprendendo a ter uma inteligência emocional para lidar de uma forma melhor. Então hoje eu falo tranquilamente que não me abala mais, sabe? Tipo, pra mim já é assunto do passado. Isso, total. pra mim nenhum assunto. Nenhum desses aí, na verdade. A gente só fala disso quando acontece momentos tipo esse, que alguém pergunta. Porque Alguém no pergunta. nosso dia a dia, foda-se. Tamo tendo rivalidade. Como que é essa parada de podpar pra vocês? Cara, a gente fala muito pouco desse assunto mesmo, porque não é um... eu não quero ter mais inimizades, sabe qual é? Eu sei que não estamos próximos, não somos amigos, a gente não troca ideia, tá ligado? O Jean que deu eu acho que o último que deu um salve em alguém foi o Jean, e acho que na Copa no Catar em 2022. Foi no 10 anos do canal Inutilismo, na verdade, que a gente se viu lá. E foi de boa. Assim, se pudesse... Veja, é um não assunto mesmo, tá ligado? Não Assim, assunto. não é uma parada que a gente pensa de verdade, sabe qual é? Não é... Porque eu acho que tudo que eu tinha que pensar sobre isso eu já pensei, tá ligado? Então tem um monte de coisa que, putz, eu não sei se eu quero falar sobre isso, porque quando qualquer coisa que seja dita, tanto por mim quanto por eles sobre isso, se não for num tom mais... Até um tom apaziguador da merda. Porque tem gente porque os caras queriam que eu tivesse aqui falando mal, pulando no pescoço, qualquer coisa assim. Mas o ponto é que qualquer coisa que seja dita sobre esse assunto, da minha parte, pelo menos, ela só é ruim, nunca é bom. Eu vou radicalizar os caras que gostam da gente e não gostam do Podpah, sabe qual é? Vou radicalizar os caras do Podpah contra a gente, que eu não quero, tá ligado? E sei lá, eu acho que no final a conta é negativa. Então, sei lá, eu seguro a onda nessa daí. Mas assim, dá pra ver que ele, por exemplo, é uma parada meio já quase cultural, assim, porque
aonde a gente vai... Por exemplo, o episódio lá com o Petri e com o Caio, eles foram com a roupa do Podpah. Porque eles, tipo, por mais que a gente não fale, a galera sabe que isso daí foi uma questão. E aí a gente fala quando acontecem essas situações, assim. Por exemplo, do Arthur Petri e do Caio, a gente não sabia que ia acontecer, sabe? Esses dias eu fui O filho da puta chegou lá daquele jeito lá, de surprise, não é? Eu não combino esse bagulho. Não quero atrapalhar os outros. Porra, entendeu? Eu fui no programa do Batista lá, agora recente, e os caras ficam perguntando desse tipo de coisa. Então, assim, não tem como a gente fugir muito, mas a sensação é quando não é nesses casos, é um não assunto. É tipo... É um não assunto. Já foi, já. Eu acho que essa rivalidade que existe não é nem uma questão do pessoal, é só uma questão que vocês são os maiores podcasts, tanto o Flow quanto o Podpah, hoje no Brasil, são os dois maiores podcasts. E existiria essa rivalidade mesmo que vocês fossem super camaradas. Existiria essa rivalidade no consenso do público só por serem os maiores. Entendeu? Olha, é a mesma coisa que rola com Hamilton e Ayrton Senna, por exemplo. Não. Os caras podem ser brother pra cacete, mas eles são os caras mais foda do mundo, então vai ter a rivalidade. Então, aí tá. Natural. Nesse sentido, eu tô contigo total, entendeu? Até porque são produtos diferentes mesmo. Né? Vocês se posicionaram de forma diferente. O Podpah, ele tem uma questão mais como que eu posso dizer? É uma parada mais jovial e tudo mais. Ele traz uma galera proeminente no funk, que é muito bacana. Que pra nós não artistas. é um problema também. A gente começou esse bagulho também, sacou? Vocês começaram, mas hoje vocês se posicionam de forma mais... hoje vocês se posicionam de forma mais a trazer um pessoal pro podcast mesmo mais geral e tudo mais. Sim. Tem uma coisa mais mas não tenho nenhum problema com os geral. Caras do funk, nenhum não, problema com os claro, caras do rap. Não tem nenhum o problema. O que acontece é que o que às vezes rola é de algumas portas fechadas, sabe qual é? Cara, teve como assim portas fechadas? Tem alguns lugares que é difícil de chegar porque os caras têm sei lá, eles acham que eu teria algum tipo de impedimento, ou os caras não gostam de mim por alguma razão. Entendi. Não me conhece, qualquer coisa assim. E assim, parece às vezes que eu não quero ir para alguns lados, mas é só que para ali é mais fechado. Entendi. Sabe qual é? Então a gente vai. Teve uma coisa muito linda que você falou, Igor, há um tempo atrás. Não sei se foi você que falou, se foi o Monark. Mas foi o Monark, ele falou muitas coisas, né? Teve essa questão que ele falou assim. Eu acho que foi você que falou lá muito tempo atrás. E quando o podcast estava começando, o pessoal tudo na risada. É uma banda de filho da puta. O podcast estava começando. Vocês falaram assim, cara, é bom que venha mais podcasts. Isso é uma coisa fantástica, linda, é uma visão incrível, né? Porque quando a maré cresce, todos os barcos crescem juntos. É verdade. Você lembra de ter falado isso? Cara, isso daí era filosofia. A gente, na época, em 2018, quando a gente começou, não existia esse tipo de programa, tá ligado? Aí a gente lutou, no meio de 2020 o Flow deu certo. Então 2 anos e pouco pra dar certo, tá ligado? Quando deu certo, a gente viu que só tinha a gente. Então a gente começou a acelerar o cenário, a gente começou a criar outros programas. Isso é de uma visão... Mas depois eu te conto ímpar. o fim da história, mas depois. Tá. Mas essa questão de, cara, vou levantar todo mundo, porque o que eu tô fazendo, se eu ficar sozinho, não vai ser tão forte. É isso. É uma visão fodida. E é uma visão até bastante... pouco egocentrada, sabe? Mas... É uma visão muito... não tem muito ego nessa visão que vocês tiveram. Eu reconheço isso, mas eu acho que tem sim ego também, porque qual que é a parada? Pensa que a gente antes era dono do bolo inteiro. O bolo inteiro era nosso, só que ele era um bolo pequeno. Se a gente conseguisse fazer o bolo crescer, a gente não ia ser mais dono do bolo completo, mas a gente ia ter uma fatia desse bolo que é maior do que o outro bolo sozinho.
Então, sim. falando em questões de mercado, é melhor que o todo esteja funcionando. Mas, por exemplo, coisas que a gente sempre fez foi facilitar a vida dessas pessoas que estão querendo começar. Então, eu tive muita dificuldade... O Vênus... Não, eu digo mais assim, eu tinha muita dificuldade de saber qual era o setup do nossa única inspiração, que era o Joe Rogan Experience. Era difícil de saber qual microfone ele usava, qual mesa de som, qual câmera, não sei o quê. Desde que eu comecei a fazer o Flow, eu sempre deixei na descrição do YouTube, lá na aba sobre, todos os nossos equipamentos. Até hoje é 100% atualizado, porque ruim de tudo, se você não souber como fazer, você vai pesquisar e vai chegar ali, vai saber facilmente quais equipamentos a gente usa, porque eu sei que isso dificultou muito o nosso caminho. Então a gente quer liberar... Você quer que facilitar, né? Facilita para os outros. Eu ouso dizer que se não 100%, ali uns 90% dos operadores de podcasts hoje do Brasil vieram da gente ensinando alguém que ensinou alguém e foi passando pra frente. Depois eu te conto, assim, depois, quando a gente for ficar aqui, vai acabar a live, nós vamos trocar uma ideia ali, não sei o quê, eu vou te contar a breve história da internet atual. Aí tu vai entender, tem uma porrada de coisa assim, tem 10 anos, cara. Só de Flow tem quase 7. Então a gente viu muita coisa acontecer, tá ligado? Então assim, a gente entende, a gente viu os bagulho indo pros lugares que eles estão. Entendi. Mas eu acho que isso é de uma visão fodida, cara. Uma puta visão do caralho, assim, essa parada de você querer que tudo cresça. Porque, por mais que não tenha... Claro, tem a parte da ambição de vocês de se permanecer junto, mas não é como a galera pensa, velho. A galera se registrou no podcast, eu sou o pioneiro do podcast, o bagulho tá dando certo, foda-se, cara, vou limitar, vou derrubar a conta, vou fazer o caralho. Tanto que o negócio dos cortes... Sabe que os cortes que tomaram conta do YouTube, a gente que começou ele com esse conceito, cortes. Os caras não faziam corte. Não tinha essa porra de fazer corte. E isso daí já era na intenção essa questão do corte também é uma visão fudida, cara. Eu sou entusiasta. Você tá falando mesmo. Sério, cara? Não, tô falando sério, porra. Tô falando sério. Eu fico eu sou entusiasta de boas ideias, cara. E essa visão do corte é fodida também, porque a galera hoje pensa assim, não, o corte tá rodando ali, eu vou limitar, eu quero a monetização pra mim, é uma coisa de saquear a própria parada, saquear a própria empresa. Vocês pensaram assim, mano, vamos deixar todo mundo fazendo corte, porque não vai dar dinheiro pra mim, mas vai dar um engajamento, vai dar uma visão, vai dar visibilidade, porque são mais pessoas fazendo. Eu sozinho não vou conseguir fazer um império. Que não sou eu que pago, sabe qual é? A ideia era muito eu vou gozar. Ao invés de eu pegar um corte muito bom, de verdade, botar dinheiro pra divulgar mais, eu estaria dando dinheiro pro YouTube. Como que eu faço pra eu não ter que fazer isso e nossa galera receber o dinheiro do YouTube? Eu quero mandar um salve pro moleque do Talk Flow, se ele estiver assistindo aí, porque esse moleque é um dos que... Como que é o nome dele? Eu não sei, como é o nome dele? Não lembro o nome dele, é um nome escroto de um dos 3... D'Artagnan? Deve ser algum... Aramis? Alguma porra Aramis. Aí, Aramis, vai tomar no seu cu, seu filho de uma puta.